Ai, meu Deus. Oi, gente, bom dia. Hoje estamos aqui para falar sobre recursos naturais, né? Os recursos naturais, eles são tudo aquilo que provém da natureza. Tudo que é natural, tá? É o que a palavra diz. E esses recursos existem hoje, que são renováveis e os que não são renováveis. O que é isso? Vamos lá. Recursos naturais renováveis se renovam na natureza, existindo em abundância, como a luz solar, a água, o vento. Contudo, a velocidade e a forma como são utilizados pelo homem são determinantes para a sua manutenção na natureza. Então, renováveis. A água é renovável. Por que, que a água é renovável? Se a gente está sempre preocupado com não gastar água, com economizar a água e tal, por que se ela é um recurso renovável? Bom, ela é renovável por quê? Porque existem as chuvas, existe a umidade do ar, então a água ela está sempre voltando para a superfície terrestre, mas não é em todo lugar que chove muito o tempo todo, não é sempre que a gente tem chuva, então é algo que se a gente gastar de forma rápida e irresponsável, vai demorar a voltar. Então ele é um recurso renovável. Por quê? Porque ele se renova, ele volta para o planeta Terra. Mas que a gente precisa sempre ter esse cuidado para que ele não se esgote, tá? Quando a gente fala de recursos como renovável, a gente não pode achar que eles nunca vão acabar e que a gente não precisa ter cuidado. A gente precisa sim, tá? Por exemplo, aqui na imagem também a tia colocou a madeira, né? As árvores. É um recurso renovável também. Por quê? Porque a gente pode, tem muita mata no Brasil e a gente também pode a todo tempo estar plantando árvores. Então ele é um recurso renovável. Porém, se o desmatamento for muito rápido e muito grande, as queimadas e tudo mais, isso também faz com que o processo de recolocação desse material na natureza seja lento. Então, não é porque um recurso ele é renovável que a gente não vai ter cuidado com ele. A gente precisa ter muito cuidado com todo tipo de recurso natural, tá bom? Mas renováveis são esses que eles voltam para a natureza e é isso, tá? Então botei aqui como exemplo na madeira, né, o ar e a água. Agora, os recursos naturais não renováveis. Bom, não se renovam com rapidez. Assim, a utilização pode levar ao seu esgotamento, deixando de existir, como minérios, petróleo e carvão mineral. Quase 90% da energia utilizada no mundo vem de fontes não renováveis de energia. Bom, é, recursos que não são renováveis são aqueles que eles provêm da natureza, porém eles não podem ser repostos por nós. A gente não consegue repor esses recursos à natureza. Aqui, por exemplo, eu coloquei uma pedra, né, preciosa, um carvão e o petróleo. Gente, o carvão ele é um elemento que se encontra no chão, assim, conforme você vai cavando para dentro do chão, você vai encontrando carvão. Não é em qualquer lugar. Assim como o petróleo também. Então, são recursos que, se você for retirando da natureza, eles podem levar aí milhões de anos para voltar a existir, tá? E a gente não consegue repor, a gente não consegue plantar carvão, plantar petróleo, não existe isso. Então, são recursos que, se continuar a exploração da maneira que é hoje, a gente em poucos anos não vai ter mais essas fontes de naturais de recurso. É, tem-se uma estimativa aí de que daqui a 40, 50 anos não exista mais carvão no mundo por conta da velocidade que ele é utilizado. Você fala assim, nossa, por que carvão é tão utilizado? O pessoal não deve estar fazendo muito churrasco. Não é só isso. No final aqui a tia coloca a informação, ó. Quase 90% da energia utilizada no mundo vem de fontes não renováveis de energia. Como assim energia? A luz. A luz que a gente tem na nossa casa, a energia elétrica, né? Onde eu ligo o meu computador, onde eu carrego o meu celular, a energia elétrica ela vem de recursos naturais, tá?
E então a gente vai falar um pouquinho mais disso para vocês entenderem melhor por que que se dá esse esgotamento aí dos recursos não renováveis. Bom, energias não renováveis. Tipo de energia esgotável que pode se originar de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural, carvão mineral e urânio. Então, por exemplo, se a gente for pensar o que move um carro, a gente sabe que é a gasolina. A gasolina vem do petróleo. Ou o gás, tem muitos carros a gás. O gás também é um recurso natural não renovável. Ele também é encontrado lá nas profundidades da crosta terrestre e ele é retirado e não há como nós repormos isso aí na natureza. Então, os veículos, eles se movem a partir de energias que não são renováveis. Como que vai se abastecer um carro e fazer com que ele ande em um mundo onde não exista mais o petróleo ou o gás? Então, assim, é coisa para a gente pensar e refletir como nós estamos utilizando os bens naturais. Se a gente está utilizando de maneira consciente, se a gente não está explorando, se não estamos passando dos limites, enfim. E aqui, quando a gente voltando a falar sobre energia elétrica, a energia que a gente tem dentro da nossa casa, né, para ligar um ventilador, acender a luz, tudo que necessita energia, a gente tem aí na verdade, essas energias elas vêm de usinas, né? Locais onde essas energias são geradas. Existem no mundo muitas usinas ainda à base do carvão, tá? Por isso que a gente viu aqui que o carvão ele é um recurso não renovável, um recurso que vai ser é muito escasso e pode ser extinto em poucos anos, porque ele é muito utilizado nessas usinas para a geração de energia, tá? Energia elétrica. E também a gente tem um exemplo aqui de uma usina nuclear que provém do urânio, tá? Que também é um elemento não renovável. Não sei se, provavelmente vocês já devem ter visto falar disso há pouco tempo, porque saiu uma série que fez muito sucesso aí por aí chamada Chernobyl, que falava sobre a usina nuclear de Chernobyl, né? Então, a energia nuclear, ela é muito radioativa, ela é perigosa e ela também fere aí um recurso natural que não é renovável. Então, essas opções de geração de energia de usinas que sejam do carvão, que provenham, né, do carvão ou do urânio, que é a energia nuclear, elas são energias não renováveis. Então, ao planeta Terra, elas agridem, elas não são a melhor opção para um mundo sustentável, porque elas vêm de coisas que podem ser extintas a qualquer momento. Então, é preciso sempre procurar opções melhores de energia. Agora eu vou passar para as energias renováveis. Existem vários tipos de fontes renováveis de energia, como a solar, a eólica, a hídrica. Gente, energia solar, essa imagem aqui, ó. Não sei se vocês já repararam, mas comecem a reparar. Quando vocês forem fazer uma viagem, que vocês forem pegar uma estrada assim bem longa, geralmente nessas estradas, grandes estradas, estradas não, né? Rodovias que a gente chama. Quando vocês olham para aqueles postes de luz, geralmente eles têm essas placas aqui em cima, ó. Essas placas, o que elas fazem? Elas captam a energia solar, a energia que vem do sol, e transformam essa energia ali na hora em luz para aqueles postes, tá? Então elas passam durante o dia guardando essa luz solar para durante a noite gerar luz ali naquele poste. Isso é muito lindo, gente, é muito mágico. Simplesmente a luz solar é gerar uma energia ali que vai acender uma luz. Então essa é uma forma renovável. Por quê? Porque a gente, principalmente no nosso país, no Brasil, nós temos luz solar muito constantemente. A gente tem sol quase todo dia. Então é renovável porque é muito fácil de se renovar, né? De ter todos os dias, de não se esgotar, tá? E a gente tem também a energia eólica, né? Que vem a partir do vento, né? O vento faz girando ali, tá vendo essa imagem, né? Os cataventos aqui, conforme o vento ele vai batendo, ele vai acumulando ali uma energia que vai ser transformada em energia elétrica. Mas aí já não é algo tão, aqui no nosso país, não é algo tão eficaz, porque não é sempre que nós temos vento ou ventos fortes para ter esse acúmulo de energia. Mas ainda assim é uma energia renovável, porque é o vento. O vento é algo que a gente não vê, não prevê extinção.
assim como a luz do sol. E a hídrica, que é através da água, que eu vou passar aqui para explicar melhor, tá? A energia hídrica, ela vem das hidroelétricas, né, que transformam essa água aí, né, as quedas da água, essas fortes pancadas de água, em energia elétrica. Aí eu vou ler junto com vocês aqui. A energia no Brasil. As hidrelétricas são responsáveis por produzirem cerca de 70% da energia disponível para o consumo no Brasil. A segunda maior usina hidrelétrica do mundo fica no Brasil e é a usina de Itaipu. Gente, o nosso país é um país a gente sempre fala muito mal do nosso país, né? Mas a gente tem que também dar valor às coisas que são realmente boas. E o nosso país é um país que tem 70% de sua energia gerada por hidrelétricas. Isso é uma coisa maravilhosa, mostra que o nosso país se importa aí com os recursos naturais, tá? Os recursos que são renováveis. A água, a gente já viu que é um recurso renovável por conta das chuvas, da umidade e tudo isso. Então, você gerar uma energia através da água, que é algo renovável, você não está agredindo o meio ambiente, você não está agredindo o planeta Terra como uma energia que utiliza o carvão, por exemplo, que é um recurso que está se esgotando, tá? Então, o nosso país ele tem aí 70% de utilização dessa energia hidrelétrica. Tá? E a gente tem também a segunda maior usina hidrelétrica do mundo. Ela fica em Itaipu, em Itaipu, né? É a usina de Itaipu. Ela fica em Foz do Iguaçu. Essa usina ela é imensa. Essa imagem aqui, ó, é dessa usina de Itaipu. Essa aqui é de uma outra que eu não me lembro de onde eu tirei, mas essa aqui é de Itaipu. Essa usina, ela fica em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é um local de fronteira, tá? Nesse local aí é uma fronteira Brasil-Paraguai. Essa usina, ela é responsável por 15% da energia elétrica no Brasil, mas ela é responsável por 86% da energia elétrica do Paraguai, que também é um país que tem muito, 86% é quase 100. Então é grande parte do país utilizando aí essa energia hidrelétrica, tá? O que é muito bom para o nosso ecossistema, é muito bom para o nosso planeta. Então, pensando aí, que 70% da nossa energia é gerada pela a água, né, as hidroelétricas, a gente pensa, e esse resto, né, os outros 30% está faltando. A gente pode dar como exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, existe ainda uma usina nuclear, tá? Que vem do urânio que a gente viu aqui, ó, que é uma energia não renovável. Isso aqui é o exemplo de uma usina nuclear. Então a gente ainda tem no Brasil esse tipo de energia. No nosso estado a gente tem, por exemplo. Mas grande parte do nosso país já provém de energia hidrelétrica. E isso é uma excelente opção para o meio ambiente, tá? Então é isso, eu só quis destacar um pouquinho aqui como a gente utiliza energia no Brasil. A maior usina hidrelétrica do mundo fica na China, mas os países da América, eles têm esse maior pensamento em energias renováveis, né? O Brasil tem 3 usinas entre as maiores do mundo. O Brasil é o país mais preocupado no mundo com energia hidrelétrica, é o país que mais tem usinas aí, né? Das maiores. Estados Unidos também tem, Venezuela também tem. Então, a América é um continente bastante preocupado. A Rússia, perdão, também tem uma usina hidrelétrica muito grande. Então, são países que estão bastante preocupados aí com utilização de energia. E como a tia citou, né, Estados Unidos, Brasil, Rússia, China são aí estão entre os maiores 6 maiores países do mundo, né, em tamanho de extensão. A China tem uma população imensa, então é muito importante que esses grandes países estejam utilizando de energia renovável, né, pela quantidade de pessoas, pela quantidade de energia, né, de território que está utilizando essa energia. É muito importante que esses países estejam preocupados aí com esse reabastecimento a partir de fontes que são renováveis, tá? Então é isso, meus amores. Beijinhos e até a próxima.